Olá, tudo bem com você? A Elton Lopes falando. Como é que você tem passado? Tudo bom? Hoje eu quero trazer uma reflexão para você sobre o que a gente tem estudado, não é? Que é o reino de Deus sendo manifesto na Terra. Eu vou começar lendo um texto para a gente entender de onde que isso surgiu, né? Onde que essa questão de reino começou. Porque a gente precisa entender qual que é a ideia original de Deus. Né? A palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em algum lugar, eu não tenho aqui agora o versículo para te falar, mas o texto que eu quero ler com você está em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Fala assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Então o que a gente pode tirar desse texto, pessoal? Né? Você pode ler todo o contexto, aqui fala que é o juízo de Deus, o juízo final, né, de Deus, mas o que eu quero tirar aqui com você é dessa verdade, né? Dessa verdade que Jesus Cristo ele é um rei. Né? E quando a gente entende, vê na Bíblia essa palavra rei, a gente precisa entender o conceito de rei, o que é um reino, o que é colonização. Né? Você, quando a gente fala, o que você pensa quando eu falo para você de rei, de reino, de colonização? Né? Quais que são os seus pensamentos? Né? O que você entende quando eu falo de um rei? Né? Que tipo de rei? A gente acha que é um rei imperialista, um rei que coloniza para poder tirar da colônia a riqueza. Né? Então você tem que entender que o rei que a gente está falando aqui é um reino totalmente diferente daquilo que você está entendendo. Né? Porque o rei que a gente está falando aqui, que é o rei Jesus, ao invés de tirar da colônia, ele traz para a colônia. E a terra é essa colônia. É a colônia do céu. Não é? A gente precisa entender que a Bíblia ela fala de um rei, de um reino e de uma família real. E Deus, na sua plenitude, ele criou o mundo físico, tá? Para expandir o seu mundo espiritual. Né? O seu reino espiritual, o reino dos céus. Ele quer que isso seja manifestado na terra através do reino de Deus, né? Que é a glória de Deus vindo para a terra. Né? Essa é a ideia desse rei. O rei é um rei que serve, é um rei que constrói, é um rei que abençoa, é um rei que para que a glória dele seja manifestada na terra, né? Ele precisa se doar para esse lugar, entende? O nome dele precisa ser reconhecido. E quando você glorifica o nome desse reino na terra, o reino dele expande. E quando o reino dele expande na terra, né, o nome dele é glorificado. Isso é glorificar um rei, a glória de Deus sendo manifesta na terra. E esse reino, pessoal, ele foi preparado, tá? Desde a criação do mundo. Ou seja, né, antes de criar o mundo, Deus já criou essa ideia, já tinha essa ideia nele de expandir esse reino, né, e colocar aqui na terra o ser humano para administrar a terra em seu favor. Né? Quem que administra a terra para Deus? O ser humano. Né? O ser humano que está alinhado com o plano de Deus. Porque o plano de Deus ele é um só. O plano de Deus é colonizar a terra e expandir o reino dele para a terra. Então, se o ser humano ele está com esse pensamento e tem essa missão e ele foi colocado na terra para exercer essa missão de executar um trabalho e o trabalho de colonização, né? Então ele está fazendo a vontade de Deus. Se não for esse pensamento, com certeza não é a vontade de Deus. Porque você pode ver na Bíblia, né? E eu te recomendo a ler toda a Bíblia,
toda a Bíblia sempre vai haver homens, né, os homens que são e mulheres que são citados na Bíblia, eles não estão trabalhando por vontade, nas suas vontades próprias. Eles sempre deixam as coisas do mundo, né, para poder trabalhar para que o reino de Deus seja manifesto na terra. E quando eles fazem essa diferenciação no trabalho, né, e começa a trabalhar em prol do reino de Deus, né, Deus ele vai recompensar o trabalhador por aquilo que ele está fazendo. Não tenha dúvida, porque é isso que o rei faz. O rei, ele gratifica aquele que trabalha em prol do seu reino. Tá? Imagina só, a gente está falando aqui de um governo. A gente não está falando de religião. Né? A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro que é uma constituição de um rei, de um reino e de uma família real. Né? A chave desse livro está no Gênesis 1 e 2, que é o plano inicial de Deus. E Deus trabalha de Gênesis a 3 até o Apocalipse para voltar ao ser humano no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Então eu te recomendo a ler 1 e 2 de Gênesis, que você vai entender qual que é a ideia original de Deus. Tá? A ideia original de Deus está aí, Gênesis 1 e 2. E todos os outros textos, Deus trabalha para que o ser humano possa entender qual que é o plano original. O plano original é qual? Dominar a terra. Né? Tá no Gênesis 1:26. A Bíblia fala assim: aí ele disse, que é a criação, quando Deus criou o homem, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Né? Essa é a ideia original de Deus. Deus criou o mundo físico, tá? O mundo físico, e soprou no ser humano o seu espírito para que o homem pudesse dominar e governar e administrar esse lugar em favor, né, em prol de Deus, para que o reino de Deus ele fosse expandido para a terra, né? Com o domínio do homem. O homem não dominando sobre outro homem ou sobre outra mulher. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano. Não é dominar sobre outro ser humano. O ser humano, Deus criou ele para dominar. Dominar primeiramente sobre si mesmo e dominar sobre as coisas, sobre os animais, sobre o ambiente. Né? A gente pode ter uma ideia, só para você entender a profundidade disso, e é isso que a gente precisa ensinar as pessoas. Primeiro a gente precisa entender e acreditar e crer de que você foi colocado na terra para poder dominar. Tá? Dominar sobre as coisas, dominar sobre a sua própria vida, dominar sobre a folha de coca, sobre a cana de açúcar, sobre a videira, né? Sobre tudo que te faz mal. Você nasceu para dominar sobre isso, sobre a comida, sobre a doença, sobre o tempo, né? Sobre as estações do ano. Você foi ensinado, você foi criado para dominar sobre isso. E Jesus é a prova disso, né? De que quando o homem, você pode entender que quando o homem pecou em Gênesis capítulo 3, passaram-se 4.000 anos e Jesus veio à terra como o segundo Adão, né? A Bíblia diz isso, né? Do segundo Adão. E Jesus veio simplesmente nos mostrar esse reino que nós tínhamos perdido, tá? Quando o homem pecou no Éden, ele perdeu o governo, ele perdeu essa autoridade de que ele foi colocado na terra para ter. E Jesus ele veio nos trazer de volta esse reino. Não é? Tanto é que quando, por exemplo, ele vai ali encontrar com o pessoal na praia, né, que estava pescando, com quem ele falou a primeira vez? Ele falou com os peixes. Ele mandou o Pedro jogar a rede do lado direito lá, porque ele ia pescar. E como que os peixes entraram na rede? Porque Jesus tinha esse domínio. Ele dominava sobre os peixes.
Ele falava com os peixes, né? Jesus, ele dominava sobre as tempestades, sobre os ventos. Jesus falava com as árvores, entendeu? Com as árvores frutíferas, né? Ele tem esse poder e tinha esse poder como homem. É esse poder, essa autoridade que você e eu temos em Cristo Jesus. Porque ele restaurou a mesma autoridade que nós tínhamos no Éden. E o Éden nada mais é do que você estar na presença de Deus. Você tem essa autoridade quando você entra na presença de Deus. Você entra na presença de Deus, que é o Éden, né? Tanto é que a Bíblia ela diz o seguinte, que o Éden é uma expressão, né? Que significa várias coisas. Você vai para o original procurar a palavra Éden, lá vai estar escrito um lugar, porta aberta, lugar de desfrute, de deleite, entende? E a gente pode resumir de uma forma muito simples como um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Isso é o Éden. Quando você entende que Jesus Cristo morreu na cruz para te colocar de volta no Éden, dentro do Éden, que é o reino de Deus, você tem essa autoridade. A autoridade de dominar sobre as suas dificuldades. Não é mais as suas dificuldades que vai te dominar. Ah, eu tenho um problema você pode dizer, eu tenho um problema com álcool, eu tenho um problema com droga, eu tenho um problema com finanças, eu tenho um problema com doença, isso tudo. Você vai dizer que não tem mais. Porque agora o Deus Todo-Poderoso, quando Cristo morreu na cruz, ele tem a possibilidade de habitar em você. E quando Deus está habitando em você, é o eu sou que está habitando em você. É o Criador do céu e da terra que está habitando em você. E esse Deus que habita em você, quando você reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebeu o seu Espírito, né, você agora pode dizer que você domina sobre a terra. Então você tem o domínio sobre o álcool, que é a cana-de-açúcar, né, que é a videira. Você tem domínio sobre o tabaco, você tem domínio sobre a folha de coca, você tem domínio sobre a doença, entende? Você tem domínio sobre as suas finanças, você está vivendo agora num reino, e esse rei que quer te sustentar, esse rei, ele vive dentro de você e ele quer te sustentar. Ele vai te alimentar com tudo aquilo que você precisa, mas para isso você precisa fazer o quê? Manifestar a glória de Deus na terra. Aí você vai ter que estar engajado com o compromisso de manifestar a glória de Deus na terra. Esse é o trabalho do ser humano, né? Nós somos embaixadores de Deus na terra. Está escrito lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, está escrito assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que você se reconcilie com Deus. Esse é o trabalho, de exercer um trabalho de embaixador na terra, né? E esse trabalho ele é feito por meio do seu talento. Não é você largar tudo e falar assim, não, agora eu só vou pregar o evangelho. Eu vou abrir igreja, eu tenho que ir para aqui, eu tenho que ir para lá, eu não faço mais nada de trabalho de secular. Não existe secular, pessoal. Existe o reino de Deus e o reino das trevas, é só isso que existe. Você trabalha no reino de Deus ou trabalha no reino das trevas. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você agora faz parte do reino de Deus. E não é um reino de Deus que vai vir, não vai vir reino de Deus. Esquece isso, o reino de Deus já veio, entende? Nós já estamos vivendo no reino de Deus, né? Você faz parte, você é o embaixador do reino de Deus na terra, agora. E Deus quer que esse reino seja manifesto na terra por meio de você agora, não é quando você morrer. É agora, é hoje, é no seu trabalho, no trabalho que você está fazendo. Você está fazendo um trabalho de excelência, você gosta do que você faz, você está fazendo algo que foi chamado para fazer, esse é o seu talento. Aí que Deus vai manifestar a glória dele. É aí que Deus vai se mostrar ao mundo. Quando você fizer o melhor para Deus,
você fazer o que você faz hoje na Terra. Pode ser pintor, pedreiro, padeiro, médico, dentista, advogado, seja o que for, astronauta. Entendeu? A profissão que você tiver, pintor de quadro, cabeleireiro, seja o que for, vendedor, entendeu? Alfaiate, né? Mas o que você fizer, você está fazendo para que a glória de Deus seja manifesta na terra. Você pode ver que é isso que os homens da Bíblia faziam. O que Davi era um grande rei? Porque primeiro o chamado dele era para ser rei. Não era para ser padeiro. Entende? O chamado de Davi era para ser rei, não era para ser padeiro. Só que tinha os padeiros que tinham o chamado de ser padeiro, não era um chamado para ser rei. E essa composição na terra é que façam que a glória de Deus seja manifesta na terra e o reino dele seja grande. Né? É você servir no seu próximo com o que você tem de melhor, não esperando recompensa financeira. Porque quando você serve ao rei, você não está esperando recompensa financeira. Você serve ao rei porque ele é o seu rei, ele é o seu dono. Entende? Ele é o seu dono. No reinado não existe propriedade privada. Entenda isso. No reinado, as coisas são em comum. Tudo pertence ao rei, inclusive as pessoas, a terra, as casas, a comida, as plantações, os carros, os aviões, as mansões, os iates, os trens, as motocicletas, tudo que você pensar dentro do planeta Terra, fora do planeta Terra, se existir, o Sol, a Lua, o universo, estrelas, firmamento, animais, tudo pertence a esse rei e o nome dele é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus Todo-Poderoso que encarnou num corpo humano e viveu entre nós e foi para a cruz para que você pudesse entender que agora você faz parte desse reino. É ele que te alimenta, é simples, não tem outra coisa para poder pensar e poder fazer. É isso que Jesus Cristo pregava, entendeu? E é isso que ele quer que nós vivemos na terra. Ele fez a terra. A Bíblia fala, pessoal, que os céus dos céus pertencem a Deus. A terra ele deu aos seres humanos. Como é difícil entender isso, que você é o responsável por esse lugar. Eu e você estamos aqui para administrar esse reino dos céus na terra. É nossa obrigação, é nosso momento. Uma hora ou outra, o QG, né? Que é o QG vai te chamar de volta. Vai me chamar, vai te chamar, como chamaram várias outras pessoas de volta. Davi está por aí? Não está, já foi embora. Daniel, Moisés, Paulo, Pedro, João, né? Foi todo mundo embora. Porque eles vieram, fizeram o trabalho deles para o reino de Deus e foram embora, foram recolhidos. Uma hora ou outra nós também seremos recolhidos. Mas o que nós vamos deixar no reino de Deus na terra? Qual que será a nossa contribuição? Né? Primeiro a gente tem que entender, olha, eu faço parte de um reino. Então eu sou um embaixador do reino. Eu preciso representar as coisas do reino quando eu estiver trabalhando na terra. Não é? O meu trabalho na terra, na realidade, é representar o reino de Deus. Independente do que eu faça, independente da minha profissão. Entende? Não existe profissão secular e eclesiástica. No reino de Deus não existe isso. Isso aí existe na religião. E religião não é o reino de Deus. Você tem que entender isso. O reino de Deus é algo que Jesus Cristo instituiu desde a criação do mundo. Ele não falou que ele instituiu religião desde da criação do mundo. Ele instituiu um reino. E esse reino foi dado como herança a nós, a mim, a eu e você agora. Não é depois, no futuro. Você não pode se apropriar de algo que você espera que vai chegar ainda. Não tem como. Você só se apropria de algo que você acredita que já chegou. É seu, é agora.
e dominando no reino de Deus agora, fazendo parte do reino de Deus agora, você com certeza vai manifestar a glória de Deus na terra, ok? Então a gente vai voltar a falar mais sobre essas questões. Eu tenho muito vídeo aí no YouTube, se você quiser assistir, assista, né? São vídeos maiores, mas eu vou tentar agora deixar vídeos menores, mas falando do mesmo assunto, não tem outro assunto. Jesus, ele mandou pregar sobre o reino de Deus na terra. Essa é a mensagem. Eu não tenho outra mensagem para pregar, eu não posso pregar outra mensagem, porque essa é a mensagem que foi nos dada, não foi me dada, foi nos dada a pregar. Um abraço para você, sucesso sempre. Até o próximo. Tchau.